trabalho de comissária de voo me trouxe enormes aprendizados. Minhas opiniões sobre carreira, sobre o mundo e sobre as pessoas mudaram completamente depois disso. São lições que eu vou levar para a vida inteira. Independente da sua área de atuação ou do lugar que você mora, eu tenho certeza que esses aprendizados também vão ser muito úteis para você. Ser cabin crew ou comissário de voo exige conhecimento técnico de aviação, ou seja, conhecimento sobre aeronave, procedimentos de emergência, sobre primeiros socorros, mas também exige muita habilidade interpessoal, que é a forma com que você vai lidar com outras pessoas. Você tem contato com muitas pessoas todos os dias, com muitos passageiros, clientes e também com uma tripulação nova que muda a cada dia. Sim, na Emirates, que foi a empresa que eu trabalhei, a tripulação ela vai alternando a cada voo que você faz. Imagina todos os dias você acordar para ir para o trabalho e você se deparar com 20 pessoas que você provavelmente nunca viu na sua vida antes. E era assim toda vez, todos os dias. Como você pode imaginar, é preciso ser muito adaptável para conseguir se dar bem num ambiente de trabalho tão dinâmico quanto esse. Por isso eu vim aqui compartilhar as minhas experiências na Emirates, o que eu aprendi de mais importante e que eu levo para a vida até agora. O aprendizado número 1 é em relação a trabalho em equipe. Eu sei que esse termo ficou meio vulgar, né, de uns tempos pra cá, porque RH fica falando disso, todo mundo coloca isso no currículo, mas trabalho em equipe sempre vai ser uma das coisas mais importantes em qualquer trabalho que você faça. E eu sempre falo pra todo mundo que eu aprendi o que é trabalho em equipe na Emirates. E eu entendi também que trabalho em equipe ele é muito facilitado se você tem procedimentos e se tem delimitação de responsabilidades na equipe, ou seja, se todo mundo sabe exatamente o que precisa fazer para chegar no objetivo final. E na aviação ainda existe uma outra coisa que ajuda muito, que é a hierarquia. Então você tem pessoas que estão lá embaixo da hierarquia e elas respondem por elas mesmas e elas não têm ninguém abaixo ali para treinar ou para se responsabilizar. A gente tem as pessoas que estão no meio ali, que elas tanto respondem para os que estão acima, para os gerentes, e elas têm também uma equipe que elas têm que gerenciar. E a gente tem as pessoas que estão no topo da hierarquia, que no caso do avião, por exemplo, o comandante, ele está nesse topo. E a palavra dele é a palavra final. Então, se ninguém concordar com o que ele fala, mesmo assim, ele está no topo. Então, a decisão dele vai ser a mais importante e vai ser o que vai ser seguido. Então, a hierarquia, ela ajuda muito nesse trabalho em equipe, porque cada um sabe o que tem que fazer, mas se o seu ambiente de trabalho não tem hierarquia, a liderança, no caso, vai ser essencial. Então, você precisa de um líder para conseguir ele chegar num consenso, para encontrar um caminho comum em todas as opiniões ali dos membros da equipe. Então, liderança e hierarquia facilitam e procedimentos, ter as coisas escritas, ter as coisas claras para todo mundo saber o que está sendo feito. O próximo aprendizado tem a ver com desculpas. E eu vou te dizer que é uma das coisas mais importantes que eu já aprendi no profissional até hoje. Não peça desculpas pelo que você não fez, principalmente em relação a clientes. Quando você pede desculpa por uma coisa que você não tem culpa, isso reforça o erro e o cliente ele vai realmente acreditar, mesmo que inconscientemente, que você tem culpa daquilo e isso vai gerar mais raiva, vai gerar mais insatisfação. Isso é uma das coisas que a empresa de verdade sentou para explicar pra gente e fez a gente treinar a se comunicar com o cliente sem falar a palavra sorry, sem falar desculpas. Isso foi muito importante e faz todo sentido. Se você não tem culpa, não fale isso. E o que você tem que fazer ao invés de pedir desculpa? Primeira coisa, ouça o cliente. Dê ouvidos a tudo que ele tem para falar. Ele vai colocar para fora tudo o que ele está insatisfeito, o que a empresa tem feito com ele antes de entrar em contato com você. Deixa ele falar tudo aquilo, presta atenção. A gente tem que aprender a ouvir mais as pessoas. Presta atenção, porque no segundo passo, o que você vai fazer é repetir o que o cliente falou, com as suas palavras, claro. Então você vai dizer para ele o que você entendeu da história. Esse ponto é muito importante porque ele vai perceber que você deu realmente atenção e importância ao que ele disse e ele vai se sentir mais acolhido. Isso vai fazer toda a diferença. Depois disso, se você tiver a solução para o problema dele, você vai dizer qual é a solução ou você vai resolver logo ali, ou se não, você vai reassegurá-lo, dizer para ele que vai ficar tudo bem, que a equipe X vai entrar em contato, que ele vai receber algum reembolso, que ele vai
conseguir ali sair daquele problema dele. Então, reassegure o cliente, você dá essa camada de segurança a mais para ele e você finaliza essa conversa aí de uma forma muito boa, ao invés de simplesmente você falar desculpas, sorry, que realmente não significa muita coisa e que parece que você está abraçando um problema, falando ele realmente existe, aceite, e não é o que a gente quer. Então, cuidado se você estiver pensando em pedir desculpas, pensa 2 vezes antes de fazer isso. O próximo aprendizado é sobre máscara. Alguns trabalhos, eles exigem que a gente use uma máscara no dia a dia e que não mostre os nossos sentimentos reais, ou que pelo menos a gente não consiga se expressar totalmente, né? Ou que não deixe que a gente tenha dias ruins. E o trabalho de comissário de voo é um tipo de trabalho que você tem realmente que ser um ator ali. Mesmo que você esteja mal, você tem que estar sorrindo. Você tem que estar mostrando que você está muito feliz de estar naquele ambiente, de estar naquele voo e de atender aquelas pessoas. Mas às vezes isso não é verdade. Só que, poxa, os passageiros, eles estão ali e a maioria deles está muito feliz de viajar. Imagina, quando você entra no avião, você vê os comissários de cara fechada, sérios. É tão ruim, porque você tá tão entusiasmado com aquela sua viagem, com aquela experiência, e você vê as pessoas ao seu redor, tudo para baixo. Isso não é legal. Então isso era inadmissível, né, na empresa que eu trabalhei. Então eu percebi que existem trabalhos, vários outros trabalhos que realmente a gente precisa usar essa máscara. E isso pode ser bom ou pode ser ruim. Pode ser bom porque isso te tira do seu próprio ambiente, te tira da sua realidade e serve até como uma distração para você sair um pouco daquilo que está te fazendo mal. Você vai para o trabalho e o trabalho ele te deixa mais feliz, mas por outro lado você pode acabar aprendendo muito bem a abafar os seus sentimentos. E nesse caso é muito ruim. Se você tem um trabalho que você também precisa usar uma máscara, muito cuidado. Então tem esses dois lados e na verdade eu acho que todos os trabalhos, em algum nível, as pessoas têm que usar uma máscara. Né? A gente não pode ser 100% nós mesmos. Imagina, se você tá um dia triste ou com raiva, você chega dando bronca em todo mundo, chega bravo, chega sendo grosso, né? Não é legal. A gente precisa se adaptar, saber lidar com as pessoas e são níveis diferentes, né? Todo mundo precisa usar uma máscara de alguma forma, mas em níveis diferentes. Aprendizado número 5 é sobre detalhes. Todos os detalhes do seu produto, do seu serviço, fazem muita diferença na experiência do cliente. Pode ser que conscientemente o cliente ele não perceba as coisas pequenininhas ali que você está fazendo para deixar a experiência dele melhor, mas ele vai ter uma sensação melhor quando ele está em contato com você, quando ele está recebendo o seu produto ou o seu serviço. As pessoas, elas não criam memórias, muito às vezes, de detalhezinho, de coisas pequenas, mas elas têm a memória, sim, de como elas se sentiram. E o conjunto de todos os detalhes, no final, fazem toda a diferença. Então, tudo que você fizer, sempre presta atenção nas coisas pequenas, porque elas chamam muita atenção, mais do que a gente imagina. Aprendizado número 6 é sobre comunicação. Comunicação na sua equipe é essencial, principalmente em um ambiente multicultural. Então eu falo muito aqui no canal sobre trabalhar fora ou trabalhar remotamente, e você vai trabalhar com pessoas com culturas diferentes da sua. Então a comunicação é muito importante, porque às vezes a gente usa uma expressão, ou às vezes a gente usa um gesto, uma expressão facial que para outra pessoa significa alguma coisa muito diferente na cultura dela. Então tem que ter um padrão aí e você tem que aprender a ler as pessoas. Quando a gente aprende a ler, a entender exatamente o que ela está dizendo, às vezes a forma com que a pessoa diz alguma coisa a gente sente de imediato, às vezes que a pessoa é grossa, mas não, às vezes na cultura dela é normal ela falar dessa forma, ou ela falar de uma forma muito direta. Então aprenda a ler as pessoas. Na Emirates, às vezes a tripulação tinha 20 pessoas e eram 20 nacionalidades diferentes. Então era muita gente diferente e mesmo assim dava certo. Claro, com as outras coisas que eu já falei aqui antes, com um bom trabalho em equipe, com procedimentos, isso facilita muito a comunicação. Então aprenda a adaptar essa forma com que você se comunica, dependendo do receptor. Dependendo da pessoa que está ali do outro lado, e pergunte quando você não tiver entendido direito qual foi a informação ali que foi passada para você. Pergunta, não deixa as coisas no ar. Não simplesmente finja que entendeu só para passar e ok. Deixa tudo bem claro, isso vai facilitar muito o seu trabalho e a sua vida em todos os sentidos.
O último aprendizado, e não menos importante, tem a ver com o mundo. O mundo é muito menor do que eu imaginava. Eu tive a sorte de ter esse trabalho que me levou para vários pontos do planeta e eu pude ver pessoas, lugares, culturas muito diferentes. Por isso, eu sou muito a favor que as pessoas tenham uma experiência lá fora. Porque quando a gente sai do nosso mundinho, da nossa bolha ali, a gente expande a nossa mente. E vale muito a pena passar por isso, mesmo com todas as dificuldades. Bom, se você gostou desse papo, se inscreve aqui no canal, porque tem vários outros vídeos que eu falo sobre esse trabalho de comissário, sobre a vida no Oriente Médio e sobre a vida em outros países que eu já morei. Então aqui a gente fala sobre carreira, sobre mudança para o exterior. Eu espero que você goste desses assuntos. Obrigada e até a próxima!